obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Como ela falou, é o nosso primeiro evento Celebrate, falando de festas. Não só festas com ostentação, mas também aqueles momentos de final de tarde, de realmente reunir os amigos, ver um sunset maravilhoso. O que eu vou mostrar para vocês é uma bagunça organizada. Por que eu falo isso? Porque aqui tem material da alta costura, tem do que já está entrando do inverno lá fora, mais leve, principalmente na parte das rendas, e tem também algumas coisas já dos desfiles de verão. Eu procurei aqui selecionar as principais formas e ser bem seletiva nas imagens para fazer as indicações das formas para vocês. Todas elas vão ter a indicação do tecido. O tecido vai ser o similar ao da imagem, mas nada pode permitir engessar a criatividade de vocês. Olhar para a forma que eu estou mostrando, ela está num natural, e colocar ela num acetinado, numa paetê, é isso que vai dar a diferença para a coleção de vocês, porque cada coleção vai ter uma história, e aí a gente linkar a forma e o tecido vai ser o link perfeito. Começando pelos tops, as versões de cropped. Mostrar o corpo é importante, mostrar pedaços da barriga é importante. Se a cintura vai ser alta, se a cintura vai ser mais baixa, é decisão do consumidor final. Mas muitas versões de bandô com nós, amarrações na frente. Aqueles super laços que a gente viu o ano passado, a gente deixa ele para trás e trabalha mais com essa ideia de nó, de amarração. Tanto a primeira quanto a segunda imagem, elas estão num aspecto de linho, proporcionando algo mais naturalista. A ideia aqui de versões que abracem o pescoço, halter neck, são importantes e isso vai despontar na parte dos vestidos. A última versão aqui, um cropped, com essa ideia de como se fosse uma capinha na manga. Isso vai dar um ar diferenciado para as peças, mas eu já adianto para vocês, seja para quem está fazendo inverno, seja para quem está fazendo festa, ou quem já está lá no verão 25, mangas capa vão ser extremamente funcionais. Na parte ainda dos tops, tem uma ideia de etnia, sejam os caftas, sejam as batas, isso vem com muita importância, principalmente para aquelas comemorações no final do dia. A ideia aqui de uma transparência com brilho metalizado, aquela modelagem básica, como se fosse realmente um quadradão. Colocar algum ornamento nas pontas aqui para dar um peso, algum pingente pode ser interessante, assim como a amarração. A ideia de peças com ombro só. Isso vai aparecer nos vestidos curtos também, mas ter a ideia do top de um ombro só com detalhes de franja tem essa pegada setentista e sempre tem essa vibe de verão. A ideia da bata, não só no grupo dos naturais, mas proporcionando algo mais novo, principalmente com transparências e trabalhando o volume das mangas. Pode ser uma manga capa, pode ser uma manga morcego. Na parte das saias, por mais que a gente fale muito de mini saia, a peça que mais se destacou nesse grupo foram as versões Max, independente do tecido. Aqui, numa base mais natural, com uma viscose comfort, a composição com um colete que foi usado como top, algo mais casual. Aqui as duas imagens confirmando a presença dos croppeds. Pode ser essa saia longa, que ela é transpassada e impacta essa ideia de mostrar a perna enquanto a modelo anda. Ao passo que essa última, o look tem informações muito importantes. O cropped que ela está usando tem um bordado como se fossem mãos escondendo o peito dela. Isso apareceu na Off-White, Schiaparelli, vários estilistas usando esse conceito, né, de esconder as partes do corpo, mas como se fossem mãos bordadas. E a saia? Uma saia com ar mais de ostentação. Aqui com a onipresença dos brilhos, principalmente o paetê, a indicação do Capadócia, que é bem similar a esse da imagem. Calças transparentes. Aqui eu não queria engessar uma forma, mas não tem como a gente voltar o olhar que esse tipo de peça, justamente pelos tecidos não terem alta elasticidade, vão funcionar mais em flare e wide. Se a gente for para um lado mais naturalista, a gente tem aqui a indicação do crochet glam, tanto na calça quanto no top. E eu acho que a gente está vivendo um momento engraçado, porque as marcas lá fora elas estão liquidando a primeira parte do verão, mas, ao mesmo tempo, elas estão lançando a segunda coleção de verão. E todo o grupo Inditex, seja Stradivarius, a própria Zara, Pull&Bear, Bershka, todos eles estão com esse conceito aqui, não só para o feminino, das malhas com versão em crochê. Na imagem central, a ideia do brilho do paetê, mas tem aqui uma transparência, então bases com tule embaixo
e o paetê bordado em cima. E uma ideia de renda. Essa peça da Rotate é uma peça de lançamento do inverno, mas ela se encaixa super para essa ideia das celebrações, que é o conjunto todo de renda. Bia, minha cliente gosta de renda, mas ela não tem essa percepção que ela vai usar o vazado. A gente tem várias opções de rendas dubladas que não aparecem à pele, que podem ser interessantes. As versões de calço wide. O wide sem medo de ser feliz, para quem está fazendo o verão 25, pode continuar apostando. A ideia dela aqui no brilho, bem paetê ao dacre ouro. A ideia dela para o efeito de coordenado com o cropped, e aqui com mais uma opção de brilho. Essa ideia da calça wide com brilho, eu acho que ela vem muito forte e ela pode ser usada de várias maneiras. Pode ser para uma festa bem chique, mas de repente a pessoa coloca com um blazer acetinado, que não precisa ter tanto brilho, e uma calça dessa com bastante brilho, ela consegue num coquetel. Equilibrar o look aqui vai ser essencial. Mini dress. Aqui, já pegando o link no que eu falei para vocês. Um ombro só vai ser muito bem-vindo, como a gente tem na primeira imagem. Essa ideia que já sugere uma capa na imagem central, e amo essa versão, porque ela também tem um ar um pouco mais étnico, mas ela aparece aqui numa versão de cambraia de linho. É mais transparente, então tem uma versão de camada dupla. Os vestidos camisa. Não foi à toa que eu coloquei todos claros. Eles tiveram um destaque muito grande em versões claras, tanto off-white quanto em branco. Esse vestido camisa, que tem como se fosse um saiote, uma mini saia, amarração na frente. Jacquemus já tinha feito isso, agora a Nemos pegou carona nesse conceito. A gente fala do voal, a gente fala de cambraia, a gente muitas vezes leva isso para um lugar muito rústico na nossa cabeça. Grandes marcas colocando um ar sofisticado, como a gente tem aqui na imagem central, trabalhando mais os volumes. E, por último, a versão de um tule bordado, essa brincadeira de transparência no vestido camisa. Slip dress, ele não quer nos deixar, né? Ele está sempre ali, então aqui a gente mostra ele numa versão com brilho mais revelado, como o Liquid Shine. Notem que aqui a gente tem uma alça, que é um polissê, uma alça fininha, e a outra mais larga. Com a mistura de transparência, a indicação da malha satin aqui, justamente por ela ter elasticidade. Tem várias opções de tule para estar fazendo essa brincadeira. E aqui uma ideia de paetê sugerindo um degradê. Então, tem esse ar de ostentação e aplicações de renda tanto na parte superior quanto da barra. Os vestidos caftan, bem esvoaçante, com estampa animal. A estampa animal, que está ainda em upgrade, são as versões de cobra, mas trabalhar mimetismo é muito interessante. Amarração, para não deixar a peça extremamente ampla. Mais uma versão de um ombro só, aqui 2 camadas de transparência para estar velando o corpo, e com flores extremamente amplas na última imagem na coleção do Ele Sabe. Column dress. Acredito muito no vestido coluna. Quem foi lá no Summit viu o material, a gente já estava falando dessa forma. Pode ser para uma festa super sofisticada, pode colocar naquelas versões de crochê para fazer um vestido para ir num sunset especial. Aqui com a versão de uma manga capa e o detalhe da diagonal. Amarração e nó presente na parte central, fenda mais pronunciada. E a Camila falou para vocês do jacar, o satim jacar, ele estava aparecendo quando a gente fez a última viagem, e ele ainda continua presente, até com mistura de cor, como a gente tem aqui o satim jacar Agnes. Os vestidos transparentes. Transparência aqui a gente pode pensar de várias maneiras. Desde uma versão mais simples, como o tule trilobal, a presença de você remeter o natural nas peças de roupa, isso não vai ficar só na parte dos florais, isso vai para a parte da fauna também. A transparência com tule, parecido aqui com o tule spot foil. E, por último, na renda, similar à Kátia. Notem que a maioria deles é realmente bem alongado. Cut out dress. Essa história de brincar, de mostrar o corpo também não quer nos abandonar. Se a gente olhar essas imagens, elas estão tendo um protagonismo maior com os efeitos de drapeados. Todas elas têm essa similaridade. Com brincadeira de amarrações com flores, com brincadeira de versões de criss-cross, transpasse no pescoço, isso vem do conceito de moda praia. E, por último, aqui, numa alfaiataria mais leve, similar à Cartier.
Os vestidos assimétricos. Acredito também muito neles, como eu falei para vocês, eu procurei pensar o que mais está aparecendo. Com o efeito de degradê e um ombro só, a ideia de 2 exemplos de assimetria, um mais geométrico e o outro mais orgânico, e esse último da coleção do David Coma, que agora ele está sendo usado por muitas influenciadoras aqui no Brasil, tem crescido o nome dele no mercado, mas a sugestão aqui de um crepe acetinado e a ideia do bordado. Os vestidos drapeados em si, ele pode ser, vamos falar assim, mais ocasional, como a gente tem no primeiro, no satin bucol, tomara que caia, com assimetria na parte da barra. A indicação aqui está da malha micro jersey, mas pode ser a versão da malha trilobal também. E por último, no vestido molhado. Bia, é verão no Brasil, essa ideia de veludo, como é que tá? A gente tem que pensar que o mundo está globalizado, as marcas estão globalizadas e lá fora o veludo tem aparecido até em coleções de verão. Os vestidos manga com manga capa, acredito muito neles. Pode ser num conceito bem sofisticado do brilho, como o Pailleté Glow, com uma ideia de capa, mas como se fosse uma echarpe, notem as franjas alongadas atrás, capas mais curtas, mas assim, Bia, estou desenvolvendo uma coleção, estou fazendo blazer. Vale colocar um blazer manga capa? Super vale. E as versões halter neck, alongada, com o nó na parte do pescoço, numa versão de um tecido mais natural, como o voal bordado, e a ideia também de ter amarração, mas não tão simples, ela abraçando o pescoço mesmo, como na última imagem do Jonathan Sinkai. Float dress, aquele vestido prático, que você põe e realmente fica à vontade. Aqui aparecendo na transparência Sense, também com o conceito de assimetria. É verão, colocar isso num aspecto de crochê, numa versão de cambraia, pode dar muito certo. A ideia de você ter mangas diferenciadas no voal bordado, similar ao Coraline, e eu gosto muito dessa última imagem também. Esses babados laterais são muito conceituais, mas a ideia da estampa e do fio metálico pode ser interessante para estar renovando uma forma que está sempre presente no verão. Fit and flare. Quando a gente fala desse fit and flare, ele é ajustado e depois ele fica mais largo. Pode ser o conceito dele ser mais alargado na parte da barra, aqui muito similar à malha plissage, tem um efeito metalizado, com um detalhe de transparência similar à renda Consuelo, e por último, numa versão acetinada. As versões de color block, tinha até na apresentação da Camila, mas aqui eu quero reforçar. Quando a gente fala do color block, pode ser numa versão de viscose, pode ser numa alfaiataria. Adoro essa ideia, porque aqui tem amarrações, possivelmente a gente pode destacar a barra desse vestido e usar com 2 comprimentos. Essa imagem misturando tonalidades fortes e intensas com o laranja e o pink. E a versão do branco e preto, que é sempre, vamos falar assim, bem-vinda em qualquer guarda-roupa. Falando de alguns coordenados, essas versões de slouch set, desses coordenados mais desencanados, são apostas também. Isso está nos lançamentos das lojas lá fora de agora. Pode ser uma versão de crochê, então a camisa e a calça coordenado. Ter uma brincadeira do satin jacar, então assim, é um acetinado, mas é um jacar. Isso pode ser usado até para trabalhar. Ou ainda nessa versão bem slouch mesmo, uma camisona bem mais larga e uma calça wide. E as versões sartorial, as versões de alfaiataria. Acredito muito na alfaiataria. Deixei aqui uma opção em degradê. A ideia de nervuras e de frisos na parte frontal é essencial. Uma opção de listras. A gente está falando de verão, as listras sempre são bem-vindas também. Aqui na parte tanto do blazer quanto da calça wide, e uma versão em paetê. Aqui, pontuando mais uma vez para vocês, o blazer manga capa. Na parte dos macacões curtos, pode ter a presença de brilhos e decotes pronunciados, podem ser nas versões de voal para ter um ar mais natural. A ideia do último com amarração frontal, mostrando que eles podem estar presentes até em versões de malha. Nesse caso, a importância de uma malha com textura, deixei 2 opções. As versões de macacões com transparência, com o tule, amarração na cintura e decote bem profundo e um efeito aqui que lembra o devoré, e na última versão com a ideia do bicolor. Ter um macacão natural.
pode ser para trabalhar e colocar com blazer, fazer alguma combinação, pode ser para ser usado em praia também. Então, aqui as duas versões são com indicações de linho, transpasse na parte frontal. A imagem central é da coleção do Massimo Dutti, que entrou nas lojas a semana passada, é um linhão mais pesado, muito parecido com o que outra criadora já tinha feito e já tinha lançado, que era a coleção da Max Mara. E essa versão, onde aparece um cotton double. Na minha última viagem para os Estados Unidos, eu até falei com as meninas do showroom, eu fiquei assustada com o que tinha de cotton double lá fora. Era para o infantil, era para o feminino, era para o masculino. É um tecido que a gente tem que tomar muito cuidado no uso, porque ele acaba dando volume, mas ele dá peças incríveis também, como esse macacão. Notem a amarração aqui embaixo. E as versões sartorial, as versões de alfaiataria para os macacões? Pode ter a ideia de transpasse na parte de cima. Eu faria removível e daria a opção para o consumidor final falar, eu quero usar com amarração ou não. No conceito bicolor, aqui dando aquele efeito de enganar os olhos do tom poleio, parece que são duas peças, mas na verdade é uma só. E esse aqui que eu adorei, porque tem o efeito de dobradura na parte de cima e o abotoamento duplo na parte de baixo. Bom, eu acho que após um tempo aí que a gente ficou privados, né, de poder comemorar em conjunto, em grupo, hoje em dia a gente poder estar perto de pessoas queridas para celebrar um pôr do sol, jantar em algum lugar especial, dançar numa festa de casamento até o amanhecer, tem um gostinho especial. Seja naturalista, moderna ou extravagante, o momento agora é para celebrar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje.